Está no ar mais um episódio diário da Mãe Atípica. E hoje vamos falar sobre luta e superação. De um lado, a batalha por direitos e políticas públicas. Do outro, a jornada de uma mãe que passou pela dor do luto. Duas histórias que se encontram na força de nunca desistir e de se redescobrir em meio às adversidades. Então já sabe, né? Se inscreve no canal, curte e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Karen Andriele e estou feliz em ter você aqui comigo. E para começar o nosso bate-papo, vamos receber a deputada estadual Lia Nogueira, que tem transformado sua vivência como mãe atípica em ação política. Tem sido, na Assembleia Legislativa, a voz que costumam ser ignoradas pelo sistema. Deputada, seja muito bem-vinda no nosso espaço. Obrigada, Karen. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui com você, da gente poder falar de um tema que é tão necessário e oportuno. Costumo dizer que não é que descobriram agora o autismo, não. A gente já tinha essa descoberta, mas eu creio que agora a sociedade, de alguma forma, ela está mais sensível a essa causa, e não só o autismo, mas as nossas crianças atípicas, nossos adolescentes, nossas pessoas com deficiência que precisam realmente serem acolhidas. Políticas públicas de fato e efetivas. Mas antes de falarmos sobre políticas públicas, eu não poderia perder a oportunidade de falar um pouco sobre a sua maternidade, né? Porque você também é mãe atípica e eu gostaria de saber, e que também é jornalista, colega de trabalho, o que que te fez largar os microfones da TV, do rádio e para a política, onde você percebeu que era necessário ser a voz dessas mães, erguer essa bandeira da questão da inclusão social, da questão da maternidade atípica? Na verdade, sim, Karen, eu sou mãe de 3, né? O meu mais velho, o João Vitor, ele é autista e a gente descobriu o autismo na vida do João Vitor depois de um baque que eu levei da vida. O João Vitor teve câncer. A gente descobriu quando ele era criança e um diagnóstico de um câncer é algo que mãe nenhuma deveria passar por isso. O buraco abriu, a gente caiu dentro, e aí depois, quando estava já aquele tratamento, aquela deixa fragilizada, aquele trauma, logo depois que deu por curado, a gente descobriu que o João Vitor era autista, porque ele sofria bullying na escola. Ele agredia algumas crianças, mas ele agredia também porque ele se sentia acuado, né? Porque ele se sentia que ele não era parte daquele universo. E aí minha saudosa mãe, que era uma mulher à frente do tempo dela, naquela época ela já era especialista em educação especial, um dos maiores nomes da educação inclusiva no Mato Grosso do Sul. Ela era mentora do MEC também aqui no nosso estado. Minha mãe falou assim, você vai ter que levar esse menino para um neuro para saber o que ele tem. E ele não é normal. Que a gente fala assim, não é normal, né? O primeiro não é normal. Aí o primeiro sentimento é você negar aquilo ali. Eu costumo dizer, Karen, que não tem que romantizar. Se eu pudesse pedir para Deus, eu queria que o João Vitor fosse uma pessoa realmente normal, que ele tivesse uma vida normal, e não que ele tivesse limitações que a sociedade vai enxergá-lo de uma forma diferente, o preconceito. Então é uma luta diária, e foi ali que a gente descobriu. E no jornalismo, era aquele batidão, o dia a dia, um tempo menor com eles, né? Tinha que trabalhar em 2 empregos, porque o jornalista, para poder se manter, tem que ser 2, 3 empregos. E eu fazia aquilo, deixava alguém para poder cuidar deles. Ou eu saía para trabalhar e pagava alguém para cuidar, ou então eu não conseguia me manter, né? Vem de uma família muito certo ponto. O jornalismo, ele te dá essa abertura para você ajudar a transformar difíceis realidades. Só que chega até um ponto e você não vai mais. Você precisa ter uma voz mais ativa. Deputada, eu quero aproveitar e falar sobre aquele projeto que você estava explicando sobre a sua mãe, né? Que sua mãe, ela já vem, você já nasceu dentro de uma família, uma mãe que tinha uma visão diferenciada em relacionado à questão da inclusão social dentro da educação. E ela foi contemplada, ela participou de um projeto que ela foi uma das vencedoras, né? Que é um projeto muito bacana sobre a questão da educação indígena. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, em educação inclusiva, né? Principalmente lá em Dourados, tem antes e depois da minha mãe. Minha mãe era uma mulher à frente do tempo dela, e ela era representante do MEC no Mato Grosso do Sul, na educação especial, e ela criou nas aldeias um projeto de alfabetização dos indígenas surdos, que eles estavam totalmente abandonados, né? Eles não conseguiam se comunicar, e aí
foi feita uma capacitação dos professores não indígenas que iam para as aldeias, enquanto o professor indígena lecionava na língua deles, os professores não indígenas repassavam essa alfabetização para os indígenas, os alunos surdos, né, por meio de Libras. Então, minha mãe já desde lá ela já tinha esse olhar de sensibilidade. Ela foi coordenadora da PAI, da Pestalozzi, e foi ela uma das primeiras pessoas a enxergar que algo no João Vitor não estava, vamos dizer assim, legal, né? Que o João Vitor poderia ser, na época a gente chamava de pessoa especial, né? Poderia ser uma pessoa especial. E foi a partir desse olhar da minha mãe que a gente descobriu o autismo no João Vitor e a gente daí começou uma luta. Aí iniciava uma outra luta, que é a inclusão, que é você buscar os direitos, né, da pessoa com deficiência, das pessoas com as suas atipicidades, as dificuldades quando a gente fala. Eu acho legal também a gente falar sobre isso, Karen. A gente fala assim que a sociedade, ela tá preparada. Não, a sociedade não tá preparada. Tá muito aquém daquilo que realmente a gente pode chegar e deve chegar. Você vê, por exemplo, tantos por cento dos empregos nas empresas de médio e grande porte tem que ser reservadas essas vagas para pessoas com deficiência. Mas quando você fala de pessoas com deficiência, você não fala da deficiência cognitiva, por exemplo. Você não fala do autista, né? O síndrome de Down ele ainda tem um mercado que é mais aberto, né? Quando você chega no ensino superior, quando o João Vitor chegou no ensino superior, ele veio do ensino fundamental, ensino médico, o professor apoio. Quando chegou no ensino superior, ele não tinha esse suporte. E ainda não tem esse suporte. E aí a gente começa a enfrentar as batalhas. E aí que entra a política também como ferramenta, né? Para ajudar nesse processo. Porque tudo parte do princípio de uma discussão, né? Tem que levantar-se uma bandeira, tem que discutir, tem que se falar sobre isso. Eu acredito muito que o primeiro passo para uma evolução é o diálogo, né? A gente destacar essas questões e por isso nós sabemos também que você faz parte da comissão que é para essa questão de melhorias das mães atípicas, da questão da inclusão social da pessoa com deficiência. Fala pra gente, quais são as demandas que essa comissão já percebeu e como que ela já tem avançado em relação a isso? Então, na verdade, a gente trouxe para o parlamento estadual esse grito, mas eu acho que é um grito meio que silencioso, né? De quem tá ali dentro tá pedindo socorro. Olha para mim. Eu preciso de que estenda a mão, eu preciso de um ombro. A mãe atípica também enfrenta isso. Quer dizer, ela está cuidando, ela se anula. Ela deixa de viver para viver para o filho. E no parlamento nós tivemos essa luta que começou no final do ano passado com essas mães que foram até a Assembleia Legislativa. Elas não se limitaram à Câmara de Vereadores de Campo Grande. Elas buscaram o aparato da Assembleia. E a gente começou ali a ouvir relatos de mães desesperadas, que não têm um insumo, que não tem a fralda, que não tem o leite, que é um leite específico para alimentar o seu filho, quando isso é direito garantido para a criança. E naquele momento a gente percebeu que essas mães precisavam ter voz. Nós criamos essa comissão, já tivemos várias reuniões, vários debates já surgiram dessa comissão. Nós precisamos nessa comissão o quê? Ter esse olhar, precisamos de benefícios, projetos que contemplem essas mães, projetos de geração de renda, né? Auxílio financeiro, o Estado precisa também. Aí quando a gente fala Estado, nós estamos falando de União, de governo do Estado, dos municípios também abraçarem. Elas precisam ter essa renda, porque essas mães, em sua maioria, nós temos aí, das mães hoje atípicas, no Brasil, 70 e poucos por cento, quase 80% são mães solos. Quando vem o diagnóstico, companheiros, eu falo assim que é só uma mulher para aguentar o arroxo, né? Os companheiros abandonam essas mulheres. E elas ficam sozinhas e sem um norte. E aí nós estamos nessa comissão, nós vamos buscar esse norte para essas mulheres. Estamos aí com um projeto de lei que contempla, tem uma lei que já foi sancionada em março agora, do governo do estado, né? Que ela cria um benefício, um auxílio financeiro mensal para mulheres chefes do lar, trabalhadoras. E agora nós estamos propondo, na Assembleia Legislativa, fui eu quem apresentou essa proposição, de que inclua as mães atípicas solos nesse projeto de lei, porque nós precisamos enxergar essas mães também. Porque muitas delas, como eu te falei, muitas delas não conseguem trabalhar. Como que elas vão laborar, sendo que elas têm que viver em razão
daquela criança. E ela precisa de um ganho. E aí nós temos o cuidado de quem cuida, mas nós precisamos de uma lei que possa acumular esse benefício. Porque às vezes achar 1.200, 1.500, 1.600 para uma mãe atípica, você sabe do que eu estou falando. Isso é irrisório, isso não é nada diante da nossa necessidade. Deputada, eu não posso perder a oportunidade de falar com você sobre isso, porque você sabe, você sente na pele, né? E hoje você tem essa possibilidade de ser a nossa voz na Assembleia e lutar pelos direitos das mães atípicas. Mas, desde um tempo, faz pouco tempo, tem começado a se discutir sobre a questão de inclusão social, da mãe atípica, mas eu vejo que é algo para inglês ver. Sabe? É muito bonito, é muito lindo tudo no papel, mas na hora que realmente a mãezinha que está lá passando necessidade, passando fome, muitas delas, pensando no suicídio, elas vão recorrer a esses programas que existem, essas leis lindíssimas que existem, muitas delas, que falam sobre inclusão tão bonitamente, elas não, de fato, elas não têm valentia. Por quê? Porque essa mãe, se ela tem um benefício de um LOAS, por exemplo, que é um salário mínimo, ela já não consegue mais nenhum outro benefício. E como você sabe, uma criança que ela tem uma deficiência, ela não é uma criança que é tratada normalmente com as mesmas necessidades de uma criança tradicional, uma criança típica. Ela tem uma alimentação diferenciada, ela tem uma órtese, às vezes, por exemplo, o Samuel usa uma órtese que um lado é R$ 1.300. Aí você pode dizer, não, mas a paz são anos e anos de espera. Uma mãe que está desesperada, ela não vai deixar o seu filho atrofiando e perdendo cada vez mais o movimento na espera. Porque nós vemos o quê? Que a demanda é muito grande, as vagas são poucas e a lista de espera é enorme. Então, quando se vê os programas, é bonito, mas eles não existem, não são eficazes, eles não existem de fato, não contemplam quem tem que contemplar. Como que a senhora, enquanto deputada, tem lutado para realmente fazer com que esses projetos façam valer a pena, façam ver essas mães que têm essas necessidades? Eu costumo falar que eu bato na porta do governador quase que todo mês. E toda oportunidade que eu tenho, numa agenda ou outra com ele, eu chego e dou aquela cutucada. Governador, nós temos que ver tal situação. Essa lei, esse projeto de lei que a gente está propondo, é uma forma de você furar essa bolha também. De você conseguir acumular, vamos dizer assim, ter esses dois benefícios. Nós estamos agora discutindo cuidar de quem cuida, porque é um projeto que veio para beneficiar realmente quem está ali se anulando para cuidar de alguém. Só que, quando bate, tem o loso, cuidar de quem cuida, não tem o direito, né? Esse acumular que a gente fala. Nós estamos buscando ao governo do estado mudanças nessa legislação. Esse das mães solos atípicas é uma forma da gente quebrar e ter um direito a um outro benefício. Agora, é claro que nós também não podemos só falar, por exemplo, de benefício financeiro. Programas de auxílio financeiro, eles são muito importantes, porque a fome ela não espera. E a necessidade de uma criança típica, ela é para agora, não é para amanhã. Só que, além disso, nós temos que falar também de política pública no todo, de saúde mental, rede de apoio, rede de acolhimento, porque nós temos uma criança que precisa ser assistida, que precisa ter psicólogo pelo SUS, precisa ter um neuropediatra, que virou, parece que é surreal, num estado que a gente não encontra, municípios que penam com a falta do neuropediatra. Você tem o fonoaudiólogo, a terapia ocupacional. Várias cidades que eu estou percorrendo, tem salas de entidades, associações prontas para receber e não está tendo profissional. Às vezes também cobram muito caro, né? E a falta desse profissional também. Só que além de todo esse aparato que nós vamos ter de acolhimento para essas crianças, nós temos também uma mãe atípica, que está ali pedindo socorro. E recentemente eu falei isso com o governador, que nós precisamos com urgência de estender o atendimento psicológico, que é direito da criança típica, via SUS, estender esse atendimento para essa mãe. Naquele momento que a criança está sendo atendida, que ela está numa sessão com a psicóloga, com o terapeuta, que tenha um espaço para essa mãezinha ser ouvida. Porque é uma mãe que está ali desesperada, é uma mãe, vamos falar aqui agora, de coração aqui, sem hipocrisia. Eu não tenho receio nenhum em falar disso, que eu costumo dizer assim, não é romantizar. Isso aqui não é para romantizar. Se eu pudesse pedir para Deus não ter tido um filho atípico, eu pediria para Deus para não ter. Quando eu falei isso, quando eu dei uma declaração dessa,
num outro podcast como esse aqui, eu fui atacada, só que ao mesmo tempo, as mães atípicas entenderam qual foi o meu recado. Porque é o teu anular, é você saber que é uma pessoa que vai depender de você pro resto da vida, é você pensar que você não pode morrer antes dela, porque quem vai cuidar dela? E isso acaba com a gente, a saúde mental da gente. Então, cadê? Quem é que está nos ouvindo? Quem que escuta esse grito? E eu também não tenho vergonha, receio em dizer que várias situações da minha vida que eu senti assim, que eu não tinha para onde eu ir. E que eu peguei, uma vez eu fiquei tão desesperado que eu peguei o carro e falei, eu vou pegar esse carro, eu vou tacar ele na frente de uma carreta, eu vou acabar com tudo. Esse é um relato de uma mãe atípica verdadeira. E quantas de nós não pensamos nisso dia a dia, numa crise, numa escola, no ensino regular, na inclusão, porque é lei que essa criança ela tem que ir para o ensino regular com o professor apoio, só que chega lá, não é nada, a lei ela só existe ali no papel. Só que efetivamente não é assim. Chega lá, é um estagiário que não tem um preparo para cuidar do seu filho. Você chega lá, tem criancinhas que não são tão boazinhas assim. Tem criança boa, mas tem criança má, que vem também e replica aquilo que ela ouve em casa. E aí você chegar e você vê o seu filho sendo vítima de bullying, sendo agredido. Tudo isso dói muito na gente, dói muito na gente. E quem é que nos ouve? Então é muito fácil a gente falar, ó, a gente está avançando sim, mas a gente está ainda muito aquém. Eu falo que nós estamos, são passos de tartaruga que a gente está dando. Mas a luta, ela não pode parar. Ela é contínua e é por isso que a gente vai continuar lutando até o fim. A luta é contínua e desde o ano passado nós temos visto falar muito sobre isso. Só que eu vou fazer uma pergunta meio que vai cutucar o calcanhar aí. De fato, o Estado, a sociedade está realmente preparada e realmente buscando essa inclusão? Não, não está. A tua pergunta eu não preciso nem além, eu já vou direto. Não está. E quando a gente propõe leis que de alguma forma vão contemplar a mãe atípica, essas famílias atípicas, a gente encontra muita resistência. Eu estou falando agora como deputada, como representante num parlamento estadual. A gente encontra muita resistência, sim. Ah, como que isso vai impactar? Tem dotação orçamentária para isso? Quantas famílias serão contempladas? De que forma isso vai ser efetivado? Porque você mexe em toda a estrutura do Estado, né? Você mexe na estrutura SUS, você mexe na estrutura da educação, tudo vai movimentar. E quando a gente propõe muitos projetos que vão impactar, por exemplo, foi a nossa lei do IPVA, do 60% de desconto no IPVA para pais e responsáveis legais de pessoas com deficiência, é um veículo por família, e agora incluindo síndrome de Down e autismo. É lógico que isso muda totalmente, é uma arrecadação, a gente tem que pensar nesse todo, né? Mas também tem que pensar que o Estado também tem que cumprir com o seu papel de política pública, de inclusão. Agora, tudo isso ainda está muito aquém. A gente ainda ouve, chega a ser ridículo, é patético, mas a gente ouve. Esse menino, esse negócio de autista é mimimi, é frescura. Esse menino tá precisando de umas lições. Ainda é tudo muito novo. E uma outra questão que eu te falo, a deficiência cognitiva, ainda vou bater nessa. Uma criança autista, você não consegue distinguir que ela é autista. Consegue? Em alguns níveis, que são níveis mais leves, assim, eu vou comparar com o meu, você não consegue identificar. E uma vez, em São Paulo, quando eu descobri a tipicidade do João Vitor, ele estava comigo, numa feira, e ele anda com os braços meio soltos assim, e ele anda meio com os braços soltos e se encostando. E ele encostou numa banca assim, e aí um segurança veio para cima dele, achando que ele estava furtando aquele estabelecimento. E aí eu fui, pulei um cara e falei com meu filho, não. No shopping, você vê os olhares diferentes, né? Porque a rotina deles, a forma de comer, né? O não socializar. Eu não quero essa comida. Tem um projeto de lei que a gente está propondo também na Assembleia para que em locais públicos, shopping, cinema, para que eles possam levar. Tem utensílios que eles se apegam naquilo ali e eles não comem se não for com aquele pratinho, com aquela colher. A alimentação deles, você pode levar para uma festa, você vai passar estresse. Ele não vai querer, ele quer o arroz, o feijão, o meu é o arroz, o feijão, a carne e a farinha. Então, a sociedade está preparada? Não, ela não vai entender. Ela não vai entender que chegar no almoço e o João Vitor vai ter uma crise que ele não vai querer aquilo ali. Eu entendo. A sociedade não está aberta para isso.
E, deputada, o que acontece? Muito se fala sobre os gastos, né? Mas se você olhar para o outro lado, se essa mãe atípica conseguir uma rede de apoio, se essa mãe atípica conseguir ser inserida no mercado de trabalho, porque tem algumas que realmente não têm condições, né? Mas tem outras que sim, ela tem aquele intervalo, aquele horário da criança na escola, ela pode se dedicar a algum trabalho. Se essa mãe conseguir se incluir no mercado de trabalho, se ela conseguir cuidar dela, ter uma saúde melhor, ela vai conseguir cuidar melhor do filho também, e até mesmo a questão financeira do nosso estado vai girar melhor. Porque uma coisa eu posso te garantir, de todas as mães que eu já conversei agora, incluindo eu mesmo, nenhuma delas gostaria de estar vivendo de benefícios, porque é humilhante. É humilhante você ficar vivendo na escassez, na miséria, porque é miséria. Não tem como você falar, não, e como a gente já ouviu, não, essas mães querem pegar o dinheiro para poder passear, para poder tomar cerveja. Como? Como? Se tem que usar fralda, se tem que comprar medicação, não tem como. Essas mães, é igual você falou, elas estão na beira de um colapso. Muitas que sentaram comigo, e até no particular, já falaram pensar em suicídio. Por quê? Quando você vê a questão que você está vivendo, que você não está vivendo, você está sobrevivendo, vem um desespero. É um A dia de cada autoestima vez. tá lá embaixo, porque essa mãe tá sozinha, desamparada, não tem mais relacionamento, não tem amizade, não tem vida. E mesmo assim, eu bato de novo nessa tecla. A sociedade é cruel. Antes da criança sofrer o bullying, a mãe sofre o bullying. Porque a mãe que trabalha e tem uma criança típica, mas essa mãe não cuida do filho. Olha, vive trabalhando, a criança fica jogada. Se a mãe larga tudo para cuidar, mas você não vai trabalhar, você não vai fazer alguma coisa. Então essa mãe ela sofre bullying, ela é discriminada o tempo todo. Ela é como se ela não tivesse direito a ter uma vida. E realmente há uma necessidade do Estado, da sociedade, ter um olhar diferenciado, um olhar de amor, de empatia e de se colocar no lugar do próximo. E é necessário, sim, políticas públicas para discutir a saúde mental, a saúde emocional, a saúde financeira, a questão da mãe do mercado de trabalho, porque senão, deputada, o índice de suicídios aqui no estado vai aumentar. Pode ter certeza. Eu, compartilhando isso, teve um relato de uma mãezinha que uma vez me chamou muita atenção. Estava como jornalista ainda, eu fui contar a história dela. Ela tem 2 filhas com deficiência e 2 filhas que nasceram em momentos diferentes. Ela teve 3 filhos, só o primeiro que não tinha deficiência alguma. As outras 2, nasceu uma com deficiência, aí depois, 2, 3 anos depois, ela teve a outra com deficiência. E o relato que ela falou assim: a minha diversão, o meu lazer é levar as 2 meninas no hospital. No atendimento médico, o lazer dela era esse. Ela não sabia o que era um cinema, um teatro, nada. E aí eu te digo, nós estamos com um projeto de lei de um colega do parlamento, que é um programa de geração de emprego e renda para mulheres atípicas, mães atípicas empreendedoras. Nós disponibilizamos também, aí é o meu mandato, uma emenda, agora que foi esse ano, para a Associação Juliano Varela. A gente já tem projetos lá que contemplam as crianças, os jovens atípicos lá. E agora esse projeto vai ser uma oficina, uma sala realmente que vai ter lá para as mulheres aprenderem artesanato, aprenderem várias atividades que elas possam gerar renda. E essa é uma realidade que no estado está começando a expandir. Em Dourados nós temos já feiras de mães atípicas, que elas vendem um cosmético, elas vendem um crochê, enfim, uma forma delas poderem gerar renda. E eu creio que essas feiras aí, elas são fundamentais nesse processo. A gente já tem um projeto que já se estendeu, já está em Dourados, tem em Carapó, agora nós estamos chegando em Itaporã e também vamos chegar na Ponta, em Mundo Novo, que são feiras para mulheres empreendedoras. E aí nós estamos falando em todo tipo de mulher. Mulheres em situação de vulnerabilidade social, mães atípicas, mulheres vítimas de violência, que nós também temos que trazer essas mulheres para essa discussão. E eu creio assim que essas feirinhas, acredite, elas dão certo. Foi um projeto que a gente começou e a gente está avançando. Mas o Estado também precisa nos abraçar. Precisa criar políticas mais eficazes para resgatar essas mulheres também, essas mães atípicas, elas estão pedindo socorro. E que bom
que nós temos você para nos representar e escutar nosso grito de socorro e gritar mais alto ainda, né? Muito obrigada pela sua Assim eles vão participação. vai ouvir. A Vai gente já ouvir. está ouvindo. Mas assim, Karen, só para encerrar, é um processo. Mas eu creio que a gente está no caminho certo. E essa união dessas mulheres, esse vai ser o diferencial. As mães atípicas agora resolveram falar. Elas resolveram externar tudo aquilo que estava sufocado aqui. Esse sentimento que a gente precisa compartilhar e fazer com que essa sociedade nos enxergue e garanta os nossos direitos. Eu creio que é um processo, mas a gente está no caminho certo, você pode ter certeza disso. E saiba que, independentemente não da política, mas por ser uma mãe atípica, vocês têm uma pessoa com um olhar diferenciado na Assembleia Legislativa. E enquanto a gente estiver lá, nós vamos lutar. As mães atípicas são vistas muitas vezes como barraqueira, né? Loucas. Loucas, né? Mas quando uma mulher eleva o tom, a voz, ela é louca. Eu costumo dizer o seguinte: pode me chamar de louca, mas de covarde jamais. Mas por quê? Porque tudo tem que ser no grito, tudo tem que ser na loucura para ser vista, ser garantidos os direitos. Porque enquanto nós estávamos quietas, aceitando tudo, nós estávamos invisíveis pela sociedade. Invisíveis. Então, quando começa a dar uma de doida, né? Todo mundo tem que parar e ver. Vamos ser loucas, então. Bora lá. É por uma boa causa. Muito obrigada, deputada. Nosso espaço está sempre aberto. E muito obrigada pelo trabalho que você tem feito de escutar e de ser porta-voz das nossas dores, das nossas angústias e nos ajudar nesse processo de ser visíveis para a sociedade e fazer com que a inclusão não seja só com a pessoa com deficiência, mas também com a mãe que cuida. Eu que agradeço a oportunidade e espero que na próxima vez que eu vir aqui a gente vai ter conquistas. Foi aprovado esse projeto, essa lei, assim, e a gente não vai parar. Juntas. Tamo junto.